É a história do menino na chuva, que usava moletom Gap. Como que é essa história, Helena? É assim, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Jéssica. Hoje eu vou contar histórias assombradas que os meus alunos enviaram para mim. Esse vídeo faz parte de um trabalho com ensino fundamental, sexto, sétimo e oitavo ano do componente curricular Tecnologia e Inovação sobre narrativas digitais, aqui da Escola Page Americana. Então, os estudantes me enviaram diversas histórias, histórias assombradas, eu pedi esse tema para eles e selecionei algumas para contar para vocês próprios alunos. E várias das histórias que eu recebi acabaram ficando de fora porque eu precisei fazer um vídeo não muito comprido, né, não muito longo. É o primeiro vídeo que eu faço desse tipo, então não é nada profissional, é só uma maneira que eu estou tentando, que eu estou testando para a gente interagir, se comunicar nas nossas aulas não presenciais. Não coloquei nome nas histórias dos estudantes. Quem me enviou as histórias e vê a sua história no vídeo, vocês vão ver que eu não coloquei nome por uma questão de preservar a imagem de vocês, para a gente não ficar, para eu não ficar expondo vocês, principalmente porque vocês colocaram na história o nome completo. Então a gente já conversou sobre isso, vocês já tiveram aula sobre a exposição na internet e sobre os perigos e sobre os cuidados, e por conta disso, vocês são menor de idade, não tive autorização dos pais de vocês para expor o nome de vocês na internet, então eu vou deixar sigiloso só algumas coisas que eu coloquei o primeiro nome, mas não dá para saber quem é a pessoa, não dá para identificar só pelo primeiro nome, então não tem problema. Além disso, o vídeo vai ficar fechado, então só quem tem o link do vídeo vai ter acesso ao vídeo. Então, se vocês procurarem esse vídeo na busca do YouTube, do Google, vocês não vão encontrar. Ele vai ficar fechado, que é uma questão mesmo de segurança. É um vídeo para a gente trabalhar fechado, tá? Na escola. A atividade de vocês dessa semana. O que vocês precisam fazer essa semana? Para contar a nota, para contar o ok da atividade dessa semana para vocês, é assistir o vídeo completo e comentar o vídeo. Então, para eu saber duas coisas, para eu saber que que vocês assistiram ele completo, eu quero um comentário de vocês dizendo algum comentário de fato do vídeo, tá? Então, conforme o vídeo vai passando, eu dou algumas sugestões para vocês comentarem no vídeo. Então, vocês vão fazer comentários desse vídeo. Outra coisa que a gente já conversou é sobre a ética, e vamos continuar conversando, é sobre a ética na internet e a responsabilidade que vocês têm ao postar comentários, ao postar qualquer coisa na internet. Então, quando vocês forem fazer esse comentário, tomem cuidado com o que vocês vão falar, pensem bem. Vocês estão falando para a professora de vocês e vocês estão falando na internet. Então, são dois cuidados aí que vocês têm que tomar, tá? Então, cuidado com o que vocês vão falar, nada de brincadeira, pode fazer brincadeira, a gente pode rir, obviamente, né? E a ideia é ser divertido, mas sem brincadeira, sem graça, ok? Então, vocês vão colocar esse comentário e vai colocar o seu nome, mas só o primeiro nome, tá? Não vai colocar o nome completo. Ah, professora, mas na minha turma tem dois Vinícius, tá? O Vinícius Arruda e o Vinícius Damasco, sei lá. Então, o Vinícius Arruda vai colocar Vinícius A, oitavo D, por exemplo, e o Vinícius Damasco vai colocar Vinícius D, oitavo D, tá? Então, vai colocar seu nome e a turma, para eu identificar vocês. Professora, não posso fazer comentário na internet, por exemplo. Minha mãe não deixa, enfim.
Ótimo, não tem problema. Eu vou enviar depois, junto com o vídeo, eu vou enviar um formulário Google e você pode fazer o seu comentário no formulário. Eu prefiro que faça no vídeo dentro do YouTube, porque além de eu ver o vídeo, o comentário para vocês terem a nota de vocês, eu quero saber também, eu quero testar também como se a gente pode usar o YouTube, se funciona a gente usar o YouTube como um meio de comunicação, como um meio de atividade. Então eu prefiro que quem puder colocar o comentário no YouTube, coloca o comentário no YouTube, tá? Mas quem não puder mesmo, não vai ficar sem nota dessa semana, sem a atividade, ok? Você pode enviar pelo formulário que eu vou enviar para vocês depois, tá bom? Não tem problema não comentar. O importante é que vocês me façam um comentário que me mostre que vocês assistiram o vídeo completo, tá? Durante o vídeo vocês vão ter algumas sugestões que eu vou falar, comenta aí embaixo, tal. Então, usa isso para vocês conseguirem ter o comentário, o conteúdo de vocês, tá bom? Vamos começar então com um vídeo que foi um aluno que fez, achei muito legal, tá de parabéns no vídeo, vou colocar o vídeo, depois eu volto para contar as histórias. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar contar uma história de terror aqui, só que se ficar ruim, a culpa não é minha. Eu juro que eu tentei. Mas continuando, eu fui pra São José do Rio Preto ano passado e a gente foi pra uma festa. E depois a gente ia dormir na casa da minha madrinha e minha mãe. Só que por algum motivo do além a gente teve que dormir na casa da minha tia. É, não sei porquê, mas beleza. Aí eu pensei, o que que poderia dar errado? Primeiro, duas coisas. Não tinha Wi-Fi. Por que que não tinha Wi-Fi? E a segunda coisa que eu tava no tédio mesmo. E eu tava literalmente morrendo de tédio. Aí eu pensei, o que que poderia dar errado? Tava tudo dando certo. A gente fez até um churrasco ali. E depois do churrasco eu fui dormir que eu tava morrendo de sono. Mas já era mó tarde da noite e tava todo mundo dormindo. E de repente eu comecei a ouvir uns barulhos. Tipo, aí eu acordei pensando, né? Ah, sei lá, se é um espírito querendo me puxar debaixo da cama. Se é um espírito, se é um bicho na janela, sei lá. Aí nessa hora eu fiquei paralisado pensando no que fazer. Aí eu. Sei lá o que que eu faço. Então eu voltei a dormir. Sim, não me pergunte como que eu voltei a dormir nesse estado. Você queria que eu fizesse o quê? Você queria que eu fosse lá fora olhar? Eu não sou doido de olhar lá, de ir lá fora olhar. Mas, resumindo, de manhã eu fui lá perguntar pra minha tia ou alguém se eles ouviram algum barulho e falaram que não. É a vida, né? Essa foi a minha história. É sério, minha vida é triste. Eu não tenho nada de terror pra contar. Tururu. Objeto. Não. O. Não, não sei. Objeto voador. Identificado. Objeto voador identificado. Objeto voador identificado. As pessoas que trabalhavam em uma lancha. Não, que isso que eu tô lendo. Uma pessoa que trabalhava em uma lanchonete no plantão noturno contou que havia um aparelho de som que ficava no balcão na frente da lanchonete. Estavam 3 funcionários lavando os pratos nos fundos quando, subitamente, ouviram um barulho. Viram o som jogado no chão e desligado, mas não havia mais ninguém na lanchonete. O som estava posicionado direitinho no balcão, então não poderia ter simplesmente caído. Foram verificar as imagens na câmera de segurança e viram que o som, do nada, voou do balcão. Voou do balcão. Provavelmente foi a coisa mais assustadora que viram. Provavelmente. E a única explicação que poderia existir é que isso foi obra de um. Gente, isso me lembrou muito uma história que eu, inclusive, conto para os meus sobrinhos, mas é super real. Quando eu namorava ainda, o meu marido, antes a gente estava namorando, e aí
ele tava na casa da minha mãe, que eu morava na casa da minha mãe, né? E ele tava cozinhando na pia, tava picando alguma coisa. E atrás dele, a mesa, com várias coisas em cima da mesa. De repente, e eu não tinha ninguém lá. Eu tava na porta da cozinha. Na cozinha não tinha mais ninguém. Tava ele lá de um lado da cozinha e eu do outro lado da cozinha, na porta da cozinha. E aí, de repente, ele virou assim: amor, o que é isso? E eu, isso o quê? O que tá acontecendo? Não sei de nada. Por que você jogou um queijo em mim? E eu, queijo? E eu não joguei nada, eu tô aqui, parada na porta. Aí ele ficou olhando assim. O queijo, gente, tinha voado da mesa. Eu tava desligada, eu não vi isso acontecer, mas o queijo simplesmente bateu com força nas costas dele, que ele tava de costas pra mesa. E aí o queijo tava lá, jogado no chão. Então realmente foi jogado, porque a mesa é muito mais baixa do que as costas de uma pessoa, né? Então não tem como o queijo só ter caído, aí ele teria vindo para baixo, né? Não, ele foi por uma trajetória ascendente, ele foi para as costas do meu marido. Então acontece, eu acredito bastante que aconteceu aí o rádio ter tido uma trajetória meio suspeita. Cachorro bonzinho. Cachorro bonzinho? Reizinho, cachorro malvado. Cachorro bonzinho? Um dia na casa da minha avó, minha tia me contava outra história de família. Adoro histórias de família, são as mais legais, porque elas são muito verdadeiras, né? Ela sempre via um cachorro latindo na janela do quarto dela e via alguns vultos. Ela sempre achava estranho, mas nunca ligou para isso. Até que um dia ela viu um rosto humano, e o cachorro na janela. Ela saiu correndo, mas no fim era só loucura dela. Não acho que era loucura dela, não. Acho que ela viu sim. Principalmente se ela for criança ou adolescente. A gente tem mais sensibilidade, né? Quando a gente é mais criança, mais adolescente. E vê mesmo. Eu acredito que vê. Ela deixava minha mãe com muito medo do cachorro, do vulto, mas depois desse dia ela nunca mais viu esse vulto e o cachorro. E essa é a história, gente. Às vezes viu mesmo, mas se convence de que não viu, ou às vezes só tava inventando alguma coisa para deixar a irmã com medo mesmo, né? Para dar um susto na irmã. Tá. Gostou do cachorro? Aham. Eu gostei, só um pouquinho. Agora sem letras. Agora eu vou contar. Se alguém tem alguma história com animal, com cachorro, coloca aí nos comentários. Bicho peludo. Minha avó era nova e tinha um bicho peludo que perseguia ela. Bicho peludo, gente. Que coisa assustadora, que coisa horrorosa. E esse bicho tinha um olho super grande preto, que fazia ela desobedecer os pais. Ah, era o bicho que fazia desobedecer os pais. Conheço essa história. E fez ela quebrar 2 dentes. 2 dentes? Assustador. Será que era de leite ou quebrou dente permanente mesmo e ficou para sempre quebrado? Como que ela quebrou esse dente? Aí ela decidiu vir para Americana. Gente, ela mudou de cidade por causa do bicho peludo. Decidiu vir para Americana e ela achou que ia parar, mas não parou. Claro que não parou. O problema nunca é o lugar, o problema é você. Se você tem um bicho perseguindo você, saiba que o problema é com você, não com a casa, não com a cidade, nem com seu vizinho. Ora, bebê, ora para esse bicho ficar bem longe de você, porque o problema é sempre a pessoa. São as energias. Começa a orar, começa a ficar mais pro lado do bem da coisa, às vezes afasta esse bicho peludo. Eu, hein?
Ela foi para a igreja com a irmã dela e eles oraram por ela e esse bicho nunca mais apareceu. Não é só orar uma vez, não, tem que continuar orando o resto da vida, senão o bicho aparece. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o Satanás correr e o milagre acontecer. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Essa frase diz aquele que de medo se consome. Mas eu grito, Jesus Cristo, com certeza o bicho some. A estranha garota. A estranha garota, essa daqui colocou o título bonitinho, eu não precisei inventar um título. Gabriela estava indo para sua casa e se perdeu. Ela estava andando perto a um cemitério. Sempre tem histórias de cemitério. Quando ela chegou na porta, viu uma garota esquisita olhando para ela. Então, com medo, falou: "Quem é você?" E a garota respondeu: "Ninguém. Acho que você está perdida. Quer que eu te leve para casa?" Não. Ai, meu Deus, não mesmo. Gabriela acenou com a cabeça, dizendo que sim, Gabriela. Nada. Tá errado isso aí. Você nunca assistiu filme de terror, não? Como assim? Corre! Seguindo para casa, Gabriela perguntou se ela gostava da vida aqui. Ah, que pergunta estranha. E a garota estranha respondeu com uma risada: "Eu não sou mais viva", e desapareceu. Sumiu! Oi. Gabriela saiu correndo para casa. Depois daquele dia, ela nunca mais passou por um cemitério bebê, né? Não passa pelo cemitério. Quando vem uma pessoa estranha, você não fala que pode ir com você para casa, né? Você só corre. Demorou muito para correr. Hein? Alguém já viu alguma coisa aí no cemitério ou perto do cemitério? Tem alguém que mora perto do cemitério e acontece coisas estranhas? Comenta aí. O palhaço, gente, tem muita gente que tem medo de palhaço. Conheço pessoas com medo de palhaço. Eu não tenho, nunca tive problema de palhaço. Eu adorava circo quando era criança. Não vou mais no circo. Sabe que eu não sei por que eu não vou mais no circo? Eu deveria ir mais no circo, eu gosto bastante. É mesmo? É? Se tem medo de palhaço, comenta aí e explica pra gente que não tem medo de palhaço. Por que tem medo de palhaço? O que assusta tanto, né? Quando meu irmão era pequeno, mais um de família. Quando meu irmão era pequeno, ele ainda ia pro parquinho, tá? Ele era bem pequenininho, então antes de entrar na escola. No ano de 2002, uma manhã, ele levantou e foi ao banheiro. E minha mãe viu ele chorando e perguntou: "O que aconteceu?" E ele disse que tinha visto um palhaço na parede do banheiro. Tinha um palhaço no banheiro. O que o palhaço estava fazendo no banheiro? Fazendo caretas para ele. Mano, ele estava lá só para assustar a criança. E quando minha mãe olhava, ela não via nada. Só a criança via o palhaço. Isso me lembrou uma outra história. Essa história da minha irmã. Minha irmã tem 2 filhos, mas antes de nascer a segunda, quando o primeiro era bem pequenininho, tinha uns 2 anos de idade, ela morava numa outra casa, lá em Campinas e tal, e ele era bem pequenininho, não conseguia falar muito bem, ele demorou muito para soltar a língua, né? Tem algumas crianças que demoram um pouco para começar a falar bem. Então ele se comunicava muito com a mãe dele por gestos. E mãe sabe que dá para entender bastante coisa que a criança diz só pelos gestos, pelas poucas palavras que a criança fala. E o pai dele, né, que era o marido da minha irmã, ele não trabalhava, quer dizer, trabalhava à noite. E então ela passava a noite inteira sozinha com a criança. Então teve uma noite que ele ficou tipo assustado, ele ficava assim com o olho arregalado, morrendo de medo.
E aí ele apontava para um canto do quarto. E toda vez que chegava uma pessoa no dia a dia comum dele, ele olhava para a pessoa que ele não conhecia e fazia assim, apontava e falava, ele queria saber quem que era a pessoa. A gente já sabia que era o jeito dele perguntar quem é essa pessoa, né? E ele fazia isso pro canto do quarto, apontava assim, falava, e assustado, sabe? Aí a minha irmã começou a ficar com medo. No começo ela ficava na frente da criança para ele não ficar olhando para aquele canto lá. E tentava conversar, brincar, distrair. Mas aí ele olhava assim, e ela tava aqui na frente. Aí ele dava uma voltinha assim, olhava. E aí ela começou a ficar com medo. Ela pegou ele e foi pra sala. Tinha uma porta direta entre a sala e o quarto. Aí ele começou a olhar para a porta do quarto. Lá da sala ele começou a olhar para a porta do quarto. E a minha irmã morrendo de medo. E já começou ali no Pai Nosso, né? Ave Maria, Pai Nosso. Todas as crenças possíveis nesse momento vêm na cabeça da pessoa. E aí ele começou a apontar mais perto. E aí mais perto do sofá, mais perto do sofá do outro sofá, mais perto do próprio sofá que eles estavam sentados, mais perto dela, do lado deles dois. Aí bateu a coragem materna, bateu a coragem ou o medo que não dá mais para aguentar, e ela começou a falar: olha, eu não sei quem é você, eu não sei o que você quer, mas eu não posso te ajudar. Eu não sei o que você quer, então a gente não pode se comunicar, eu não posso te ajudar. Então seria bom você procurar uma pessoa que pode te ajudar. Procura a luz, procura alguém que possa te mostrar algum caminho, porque você está na minha casa e você está me assustando. Você acredita que o meu sobrinho foi seguindo o olhar até a porta da casa e deu um tchauzinho para a porta da casa? Foi a história mais assustadora que eu já ouvi na minha vida. Gente, eu não sei como minha irmã teve cabeça para lidar com isso. Muito medo. Alguma história parecida? Comenta aí. Próxima. Fantasma racha-teto. Gente, eu achei essa história muito boa. Essa é a história do fantasma racha-teto, um espírito maligno que morreu quando viu uma barata e pulou tão alto que a cabeça dele bateu no teto. Gente, isso é demais. E ele morreu. E morreu. Tipo, uma barata pulou, bateu a cabeça e morreu. Uma mulher disse ao exorcista Arataka Heigen, não sei falar. Eu vou chamar de Heigen, tá? É um nome em japonês, eu não sei falar japonês. Arataka Heigen, ele disse que ia exorcizar o espírito, tá? Pelo que eu entendi, não tem um começo muito claro, mas pelo que eu entendi, era uma mulher que estava com um problema aí com o fantasma racha-teto e chamou um exorcista, o exorcista Heigen. Aí foram para o prédio onde estava o espírito, entraram no prédio, mas ninguém estava lá. Heigen sentiu uma áurea maligna quando a mulher olhou para trás. Tá sem pontuação, tá difícil de ler. Quando a mulher olhou para trás, o espírito estava lá. Ele disse o seguinte: querem que eu rache suas cabeças no teto? Acho que foi uma pergunta. Querem que eu rache suas cabeças no teto? Heigen viu o espírito e jogou sal purificado, mas não era sal purificado. Heigen congelou. Ele jogou o sal achando que era purificado, mas não era. Congelou, porque ele não era um exorcista, era um charlatão. Ele foi lá tentar fazer um trabalho, ganhar um dinheirinho, mas não deu muito certo. Ele não era um exorcista paranormal, então ele ligou para o seu aprendiz e ele veio. Era só um garoto
E o racha-teto disse: tá brincando com. Ah, tá. E o racha-teto disse: tá brincando comigo? Falando com o menino levanta os dedos, o espírito desaparece quando o acaba de exorcizar o espírito, ele fala para o Hagen: mestre, já falei para não me ligar desse jeito, mas essa é uma outra história. Pelo que eu entendi, a narrativa está um pouquinho desorganizada, foi um pouquinho difícil de entender. Mas o que eu entendi, eu fui pesquisar na internet sobre o Arataka Hagen. E é um anime, então foi tirado aí de uma história do anime. Gostei da ideia, gostei de ter tirado a história do anime. E o anime parece muito interessante. Acho que é uma boa. Se eu achar aí, eu coloco aí na edição um trechinho para vocês do anime. Parece bem legal. É um exorcista. Enfim, parece legal. Vou tentar até assistir. Eu não sou muito chegada no anime, mas a história parece boa. Próxima. Menina do banheiro. Essa é uma história de uma aluna que morreu no banheiro da escola. Será que já morreu alguém no banheiro da escola? A gente nunca vai saber. Enquanto matava a aula. Não vou nem falar não. Às vezes, devido a um escorregão que terminava com sua cabeça na privada, outra vez ela morria sufocada com um mau cheiro que saía do ralo. Bizarro mesmo. Ai, que nojo. Após sua morte, seu espírito passou a ficar vagando pelos banheiros, assustando os alunos, que matam aula, como ela dizia, como ela fazia. Nesse caso, viu, gente? Cuidado. Não mate aula. Muito menos no banheiro. Aliás, eu não entendo essa ideia de matar aula no banheiro. Por quê? Me explica. Por que matar aula no banheiro? O que você vai ficar fazendo no banheiro? É um lugar insalubre para passar horas ou 45 minutos que seja. Não faz isso não. Sabe, pede pra sua mãe e fala: mãe, tô afim de ir pra escola, não, deixa eu ficar aqui em casa. Se ela deixar, você fica, senão você vai pra aula. Nesse caso, o algodão é referente... tem algodões assim na boca e tal. É referente aos tufos que os médicos enfiam no nariz, boca e ouvido dos mortos por conta da secreção dos pós-morte. O aluno mandou, muito legal, um quadrinho referente a essa história. Então, tem a menininha ali estudando, era uma aluna, foi matar aula no banheiro. Ela é loirinha. Escorregou e bateu a cabeça. E morreu. E a alma dela ficou presa para sempre. Não matem aula. Essa história é muito conhecida. E eu não vou falar o nome da história, porque eu quero que quem lembrar, quem souber, coloque aí nos comentários o nome dessa história. É uma lenda urbana brasileira. Eu não sei se tem em outros estados, mas eu tenho certeza que aqui no estado de São Paulo é bem forte e bem tradicional dentro das escolas. Então, coloca aí no comentário como que chama essa história aí. Qual é a lenda? Sofá assombrado. A casa que a avó não esqueceu. Minha avó morou com minha família nos últimos meses de vida. Ela faleceu no sofá da nossa casa. Que triste. Sinto muito pela sua avó. Eu perdi meus avós faz pouco tempo também. É chato pra caramba, é ruim. Em um domingo à noite. Na semana seguinte, comecei a ver alguém de branco passando pela casa. Sempre que ia escovar os dentes, era sua avó que estava mandando, estava verificando se você estava indo escovar o dente. Olha como ela se preocupa com você ainda. Eu ia atrás e nunca era ninguém. Era sim, era sua avó. Já minha irmã via formas físicas. Nossa, mais pesado.
Foi horror por um bom tempo. Por que horror? Se você acha que a sua avó, sei lá, eu acho que eu ia ficar feliz de ver a minha avó, de conversar com ela, ou pelo menos de saber que ela tá por ali. Bom, enfim, eu ia gostar. Pelo jeito você não gostou. Até que eu e minha irmã não conseguíamos dormir mais nos nossos quartos com medo. Minha mãe rezou um Pai Nosso, queimou o sofá. Sua mãe queimou o sofá? É isso? Queimou o sofá no quintal. Ótima solução. Ótima solução. Queimou o sofá no quintal e nós nunca mais vimos nada. Nem o sofá, né? Queimou o sofá. Ai. Conta aí, Pedrinho. Conta pra nós. Conta aí, Pedrinho. Em uma fazenda morava uma família muito humilde. Entre eles tinha um menino de 7 anos com o nome de Pedrinho. Todo dia, antes de dormir, ele ouvia passos pela casa. E sempre que levantava para tentar descobrir o que era, o barulho parecia que sumia. Seus pais e irmãos sempre diziam que era tudo fruto da sua imaginação. Mas ele tinha certeza que não. Pedrinho já tinha bolado vários planos para descobrir de quem ou o que eram aquelas passadas, mas não havia conseguido descobrir nada. Certa noite, decidiu que iria passar a noite toda acordada para descobrir. Dessa noite não passava. Ele pegou sua lanterna, uma coberta, porque coberta serve para te proteger do demônio, apagou as luzes e arrumou um canto da sala para se esconder. Ele passou a noite toda acordado e não ouviu barulho algum. Ele pensou que talvez os pais dele tivessem razão, mas como ele era teimoso, iria passar a noite toda acordada de novo. Dessa vez ele ouviu os passos, mas ficou com medo de olhar para ficar frente a frente com o fantasma. Ele ouviu, mas ele não teve coragem de ver. Será que algum Pedrinho descobre quem é o fantasma? Comenta aí embaixo, fala aí, Pedrinho, se você estiver vendo a gente, comenta aí embaixo. Descobriu quem que é o fantasma? Estamos curiosos, queremos saber. Essa aí é a imagem que eu recebi com a história. Será que esse aí é o Pedrinho? O que ele estava fazendo lá fora? Chovendo? Não sei. Vamos descobrir. Conta aí pra gente. Fala aí nos nossos comentários. É o banheiro da sua escola de novo. Eu estava no banheiro da escola e escutei um barulho. Mas olhei debaixo dos banheiros e não tinha ninguém. Fiquei assustada e fui embora. Quando eu estava quase chegando perto da porta, eu olhei no espelho e vi um vulto e saí correndo esperta. Tem que correr mesmo, ouvi o barulho, ó. Vi um vulto, ó, vai, nem pensa. Vai, só corre, amada. Isso aí, ó, é a história dos alunos do 6º ao 8º ano lá aqui do PAS. Vocês estão sabendo então já, né? O banheiro de vocês tá meio perigoso. Presente do além. Eu tinha 5 anos quando minha mãe começou a deixar eu dormir sozinha. Na minha primeira noite, eu ouvi um barulho estranho, então acordei para ver o que era. E quando eu levantei, um homem apareceu na minha porta. Não me lembro muito bem, mas eu não conhecia ele. E depois eu fui dormir. Uma criança de 5 anos viu um homem na porta, X, e volta a dormir. Corajosa. E depois eu fui dormir e quando eu acordei, um ursinho de pelúcia que eu tinha ganhado tinha sumido. Ou seja, ele foi lá pegar o seu presente. Então, não é um presente do além, então é um ladrão de presentes do além. Que será que
Um fantasma que é com um ursinho. Mas dá medo. Coraline, desenho lindinho que a Emanuele mandou pra gente. Parabéns, Emanuele, eu adoro seus desenhos. Ela é super talentosa. Quem assistiu o filme, coloca aí embaixo nos comentários, gostou, se não gostou, o que você achou do filme. Eu acho sensacional esse filme, é uma animação, mas ele é meio macabro, assim, dá um medinho. Tem uns olhos, né? Tem tipo uma casa, um universo paralelo, e os pais da Coraline têm olhos de botão pregado. Assim. Dá um medo. Mas é bem legal. É uma aventura bem legal. Embaixo da cama. Quem não tem medo de coisa debaixo da cama? Tinha uma menina que a mãe dela trabalhava muito para sustentar a filha. Bem típico. E uma vez ela teve que ir trabalhar fora do país e ela deixou a filha dela sozinha. Ela tinha um cachorro e toda noite ela colocava a mão debaixo da cama para o cachorro lamber. Já não faria isso, não. É mesmo? A mão, ela ouvia barulho de goteiras e ela foi ver o que tinha acontecido. E não era nada. Passou outros dias, ela foi olhar debaixo da cama e era o demônio que estava lambendo a mão dela. Aí ela foi ver o cachorro dela e ele estava morto. Era o sangue do cachorro que estava pingando no chão e fazia o barulho das goteiras. A goteira era o sangue do cachorro. Quem estava lambendo a mão dela era o demônio, capiroto, o cão, ele mesmo. Tá sempre fazendo, né, demônio? Ficar lambendo a mão dos outros, embaixo da cama. Vamos ver o vídeo agora que a Vitória fez pra gente. Cavalo do meu amigo. Eu coloquei esse título. Essa história aconteceu com meu avô, que mora em um sítio em Minas Gerais. Gosto de histórias de família, muito bom. Há muito tempo atrás, o meu avô ganhou um cavalo de um amigo. Depois de algum tempo, em uma certa noite, ele acordou e o cavalo parecia estar muito assustado e corria muito em volta do quintal da casa. Todos ficaram muito assustados, pois não sabiam o que estava acontecendo. No dia seguinte, pela manhã, ele ficou sabendo que o amigo que deu o cavalo para ele havia falecido. Só depois ele entendeu o motivo do cavalo agitado. Nossa, então, o cavalo sentiu que o antigo dono dele estava com algum problema e tinha morrido. E o meu avô dizia que era o amigo andando a cavalo à noite para avisar que ele tinha falecido. Tem bastante história assim, né? De pessoas querendo dar um aviso aí ou querendo se despedir. Legal. A estátua macabra. Um dia, os pais de 2 garotinhos saíram para jantar fora. Como a babá demorou para chegar, decidiram que iriam sair logo, pois em breve ela chegaria. Ao chegar à casa, a babá logo se assustou com a estátua de um anjo em tamanho real logo na entrada, credo. Após alguns minutos, decidiu que era insuportável estar ali com aquela estátua bizarra mesmo. Decidiu então ligar aos pais dos garotinhos para perguntar se podia ao menos cobri-la com um lençol. A resposta do casal a perturbou bastante.
Eles disseram que para ela pegar as crianças e fugir o quanto antes, pois não tinha nenhuma estátua na casa. Nossa! Logo, a ligação caiu. Ao chegar em casa, os pais dos garotinhos não encontraram ninguém, nem estátua nenhuma. A câmera de segurança só havia captado por um lapso de segundo de momento, a dita estátua. Ai. Os garotinhos e a babá, infelizmente, nunca mais foram vistos. Nossa, eles desapareceram. Imagina, eu, a tia, a mãe, o tio sai e deixa vocês com a babá. Aí, de repente, tem uma estátua na porta da casa. Que sumiu. Os garotinhos sumiram também. Sumiu? Essa deu medo. Eu fiquei com medo. Na real. Olha o desenho. Vem ver o desenho. Eu já vi. Não dá medo? Eu quero ficar curtindo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que teve uma participação aí dos meus sobrinhos, umas participações especiais. Tem muita coisa que eu ainda não coloquei no vídeo, mas prometo, vou fazer outro vídeo colocando mais histórias que vocês já me enviaram, que são muito boas, são muito legais, que merecem estar no vídeo, tá? Então, não esqueça de colocar comentário com o seu primeiro nome e a sua turma. E coloca algum comentário sobre o vídeo, se você não gostou, se você gostou, se tem uma sugestão, comentar sobre as coisas que eu falei no vídeo. Isso aí. Tchau!